Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Uma semana de muitas decisões, né? De mata-matas, de jogos decisivos de Copa do Brasil, do Nordeste também, da Copa Libertadores. Vou trazer aqui a análise para vocês desses jogos, são menos jogos que a gente vai trazer aqui para vocês dessas análises. E aí, né, a gente já projeta as próximas decisões aí nesse final de semana. Meus queridos, seguinte. Começando a rodada logo na quarta-feira, o Vitória venceu o Itabaiana, né, pela Copa do Nordeste, e venceu muito bem, né? Fez um 3-1 ali, conseguindo virar. Na verdade, não venceu muito bem, porque ele sofreu muito para vencer esse jogo. Né? O Leão da Barra saiu atrás do placar, né? O Cleitinho fez o primeiro gol do jogo para o Itabaiana. E aí o Vitória demorou muito para conseguir virar essa partida. Precisou dois jogadores do Itabaiana serem expulsos, né, para o Vitória conseguir ter um controle maior da partida e assim fazer esse 3-1, que foi o placar final a favor do Vitória. Zé Hugo, Camutanga e Yuri Castilho fizeram os gols do Leão da Barra, mas foi um jogo muito fraco do time. Né? Provavelmente, se não fosse as expulsões, dificilmente teria vencido esse jogo em casa. Também na quarta-feira, mas agora pela Copa do Brasil, o Atlético Goianiense venceu também por 3-1, inclusive também por uma virada. O Atlético saiu perdendo por 1-0, né, logo no comecinho do jogo com o Guilherme, logo aos 2 minutos já fez 1-0 para o Real Brasília. E aí o Atlético também demorou um pouco, mas um pouco menos, né, para conseguir essa reação. Conseguiu empatar com o Emiliano Rodrigues nos 19 no primeiro tempo, e depois Alexis Vinícius fez o 2-1 no segundo tempo, e Shailon de pênalti na reta final deu o placar final, né? Deu 3-1 a favor do Dragão. Foi um bom jogo, né? Foi um jogo assim, melhor do que o Vitória. O Atlético conseguiu dominar mais o Real Brasília jogando no Distrito Federal. Dominou mais, soube explorar mais as deficiências do Real Brasília, e aí o Atlético conseguiu fazer esse placar, virar esse jogo e avançar para a próxima fase. Lembrando, essa segunda fase, o empate da Copa do Brasil leva para os pênaltis. Né? O time visitante não tem a vantagem do empate, a partida diretamente vai para as penalidades. Também na quarta-feira tivemos o jogo entre Cuiabá e Porto Velho pela Copa Verde. Né? O Cuiabá conseguiu classificar com muita tranquilidade, foi um senhor 5-0. O Dourado não deu chances para o Porto Velho se encontrar na partida. Foi um 5-0 mesmo de autoridade, com gols de do Pita, 2 gols do Daverson, deles de pênalti. Fernando Sobral e Cleison na reta final deram os números finais da partida. Inclusive o Cleison perdeu o pênalti, que poderia ter sido 6-0 ou terminado mesmo no 5-0 com o gol dele de pênalti. Foi um bom jogo, avança, né, para as quartas de final e se torna um dos grandes favoritos ao título da Copa Verde. Eu acho que dificilmente Atlético Goianiense ou Goiás vão conseguir bater de frente com o Cuiabá na Copa Verde. Pela Copa Libertadores, o Botafogo venceu o Bragantino por 2-1. Né? Foi um jogo muito equilibrado, eu acho que até um pouco pendendo um pouco mais para o Botafogo, mas foi muito equilibrado sim. Né? O Júnior Santos fez o primeiro gol do jogo, na sequência sofreu um empate com o Juninho Capixaba, mas aí no segundo tempo, já no meio para o final do segundo tempo, o Botafogo fez o 2-1. Foi um bom jogo no Newton Santos, acho que o placar segue aberto para o jogo do Nabi Abichedi. O Bragantino precisa vencer, precisa construir melhor esse placar, precisa se endireitar em casa. Né? O Bragantino não consegue jogar muito bem em casa, fora de casa até fez um jogo decente com o Botafogo, mas aí esbarrou na grande estrela que vem se tornando o Júnior Santos desse time do Fogão. É o jogador mais decisivo do ano, já falei isso desde o começo da temporada. É o melhor jogador do Botafogo até aqui. Né? Ele chamou responsabilidade, é o artilheiro da equipe na história da Libertadores. Então, assim, de olho nele, no Júnior Santos ao longo da temporada, em especial na Libertadores. O Botafogo, claro, que vai jogar aqui em Bragança Paulista com favoritismo do placar, mas eu acho que o Bragantino, consegue sim apresentar suas cartilhas e até dificuldades. Não vai dar como vencido, né, Bragantino? Vamos fazer um joguinho interessante no Nabizão. Pela Copa do Nordeste também, o Bahia venceu de virada a equipe do Ceará. Né? O Ceará saiu vencendo com o Eric Pulga aos 10 minutos, e aí ainda no primeiro tempo o Bahia empatou com o Everaldo, e no segundo tempo, na reta final, o Tassiano virou a parada para o Esquadrão. Foi um bom jogo do Bahia, é verdade.
Eu achei que o time jogou bem, né, apesar ali das dificuldades no primeiro tempo e com a pressão do Ceará, o time conseguiu contornar isso ao longo da partida e retomar as rédeas do jogo. É o líder do seu grupo disparado, né, com 12 pontos, uma campanha perfeita até agora. Acho que vai encontrar algumas dificuldades ainda pelo caminho na Copa Verde, principalmente questão de calendário e etc. Mas, cara, é o que eu tô falando desde o começo que os titulares do Bahia entraram nessa parada. Eu acho que é um dos times muito interessantes nessa temporada pra gente ficar de olho. Times do futebol brasileiro mesmo, inclusive comparado com os grandes. É um time pra gente ficar de olho e atento pro que o Bahia de Rogério Ceni pode aprontar ao longo de 2024. Na quinta-feira, 2 joguinhos, os dois terminaram empatados. Botafogo da Paraíba e Fortaleza terminaram no 1-1. Pipico fez o primeiro gol do jogo pro Botafogo. E o Iago Pikachu empatou logo na sequência, 2 minutinhos depois, já empatou pro Fortaleza. O Fortaleza criou muitas oportunidades, também tomou sustos do Botafogo, é verdade, mas criou muito. Né? O time envolveu, teve oportunidade, chute a gol. Inclusive o gol do Pikachu, 5 minutos antes, ou alguns minutos antes, o próprio Iago Pikachu teve uma chance idêntica a essa e acabou chutando para fora. Aí nesse ele conseguiu empatar, acertar a finalização e foi no cantinho ali e fez fez o 1-1 no jogo. No segundo tempo só deu Fortaleza, mas no primeiro tempo a coisa foi um pouco mais equilibrada. Óbvio que o Fortaleza levou um pouco mais de chances, mas o Botafogo conseguiu sim dar as suas pitadinhas ali nos contra-ataques. No confronto de Copa do Brasil, o Vasco conseguiu eliminar o Água Santa na Bacia das Almas. Né? O time conseguiu abrir 2-0 no primeiro tempo com Galdames e Veguete. E aí um gol do Neilton no finalzinho, né, nos acréscimos, deu uma sobrevida para a equipe do Netuno. Né? E aí, no segundo tempo, o Robles empatou, né, o jogo pro Água Santa. E o Luan Dias, cara, no finalzinho, tava dando a vitória e a eliminação do Vasco em pleno São Januário. Né? O Luan Dias fez ali o 3-2, só que nos acréscimos o Água Santa bobeou demais na marcação ali da cobrança de falta. E aí o Lucas Piton conseguiu fazer o 3-3. Não teve grandes polêmicas no jogo, ali fora a confusão que teve depois do gol do Lucas Piton, né, que os jogadores foram comemorar na frente do banco do Água Santa e etc. Mas, cara, foi um jogo muito legal, um jogo digno de Copa do Brasil mesmo, de eliminação, de decisão, de apreensão, de nervosismo. Gostei muito desse jogo. Tirando essa parte da briga que eu acho que é completamente desnecessária e só empobrece, só estraga o futebol apresentado até ali. Nos pênaltis também o Vasco foi perfeito, né? Das 4 cobranças, acertou 4, enquanto o Água Santa cobrou 3 e perdeu 2, né? E aí, enfim, fica complicado para o Água Santa querer alguma coisa, né? Desperdiçando aí as suas cobranças. Mas, cara, foi um jogo muito decente do Água Santa. Foi um jogo onde a equipe conseguiu se superar, enfrentar uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro. Não é uma das equipes habituais que ela joga, né, no Campeonato Paulista. E para o Vasco e para todos os cariocas que estão ali cercando e assistiram esse jogo, muito provavelmente, mostra que, cara, o futebol carioca está muito distante do futebol paulista. Mas é assim, questão de quilômetros, não só entre os estados, como a metalinguagem diz, mas questão de qualidade mesmo. O Campeonato Paulista é um outro patamar de investimento, é um outro patamar de comprometimento dos clubes. Então eu acho que assim, gostei demais da partida do Água Santa, gostei ainda mais da partida do Vasco, que conseguiu no final do jogo ainda buscar um empate e ir para os pênaltis com cobranças perfeitas. Gostei demais, cara. Fica esse destaque aí pro Vasco também, que fez um bom primeiro tempo, mas aí sentou no comodismo e sentou na soberba e acabou levando um empate até a virada, no caso. Mas o Água Santa conseguiu mostrar e levar para o futebol brasileiro nacional ali que ele não é só o azarão ali que chegou na final do Campeonato Paulista do ano passado. Ele é sim uma das principais, não uma das principais, mas se tornou uma das principais equipes do futebol paulista. Acho que ainda continua com o quinteto ali de Bragantino, Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians. Fica nesse quinteto, com uma outra adição ali de Guarani, Ponte Preta. Mas o Água... E tá vendo, cara? De 5 que a gente tá falando do Campeonato Paulista, ainda tem o Bragantino... tem Ponte Preta, Guarani, Botafogo aqui de Ribeirão Preto, tem o Água Santa, tem o Mirassol, tem o Ituano. Então, cara, é muito ridícula a frase que o Tite disse a respeito do futebol carioca, que é o melhor do país, né? O campeonato mais difícil do país. É uma piada, é difícil para entender. Mas enfim, meus queridos,
Vai ter vídeo essa semana sobre o Textor, acho que provavelmente amanhã eu já devo fazer esse vídeo, porque é um cúmulo isso acontecer e ficar impune. Mas eu queria fazer esse vídeo, sendo sincero, sobre o Textor com vocês, não agora só pelo que ele falou, eu quero fazer com alguma decisão tomada pela CBF, pelo STJD. Então, assim, talvez demore um pouquinho mais do que vocês estão esperando. Mas eu quero fazer um vídeo completo até para ter uma opinião mesmo formada, não ficar só nessa especulação de tem ou não áudio, de tem ou não informação. Quero trazer com vocês. Não vou esperar 30 dias, obviamente, mas eu vou trazer para vocês, porque é muito importante. Talvez isso mude o futebol brasileiro como um todo. Mas é isso, meus queridos. Esse foi o vídeo dos jogos do meio de semana. Já começou a rodada do final de semana. Vamos ver como que vão ser os jogos aí pra gente trazer o vídeo na segunda-feira. Um abraço com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.